Sejam bem-vindos ao podcast Conversa Legal, produzido pelo escritório MR Advocacia Especializada. E hoje nós temos um episódio especial para falar sobre experiência do cliente. No dia 15 de setembro é o dia do cliente, então a gente resolveu fazer esse podcast especial, porque nós lá do escritório a gente foca muito no cliente, é o nosso principal foco. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, né, sobre empreendedorismo com foco no cliente. E aí a gente começou a pensar, quem chamar para este podcast? Quem vai ser a empresa convidada? E no primeiro momento me veio a Biovisage na cabeça, porque vamos falar mais detalhes sobre isso depois, mas elas também focam muito na experiência do cliente. Então, convidei para estar aqui conosco a doutora Suelen, que é proprietária da Biovisage. Doutora Suelen, seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada pelo convite. Gente, eu fiquei lisonjeada, que significa que o nosso trabalho tá dando super certo, né? Desde que quando eu abri a clínica, sempre foi o nosso foco, a gente focar no cliente, né? De cuidar de pessoas, sou apaixonada por isso. Então, quando você me convidou, eu vim até meio emocionada, porque esse mês é o mês do cliente, eu também estava focando muito nisso, né? Nas estratégias desse mês. E aí eu vim meio emocionada pensando, falando, nossa... A Marina é nossa cliente, né? Vocês já foram lá na clínica. Então, vocês terem reconhecido isso, chamado a gente, foi incrível, né? Então, eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Queria agradecer primeiro de tudo. Então, meu nome é Suelen, sou biomédica esteta. Sou especialista na parte de harmonização facial. Então, amo pele, amo cuidar de rostos. E tô ficando conhecida por deixar as mulheres mais jovens em Guaxupé. Tenho a clínica Biovisage, conhecida pela clínica mais roxinha da cidade. Então, por isso, estou de roxo para representar a clínica. E lá a gente foca muito, não só nos procedimentos em si, mas em como as pessoas vão se sentir dentro da clínica. Então, o nosso foco é que, principalmente trabalhando com estética, as mulheres estão muitas vezes fragilizadas, né? Então, elas vão na clínica, muitas vezes elas estão com muitas inseguranças. Então, quando a gente faz os tratamentos estéticos, a gente consegue agir na vida dela. Tem muitas que a gente escuta, né? A gente vai até comentar um pouquinho. Muitas histórias, né, de clientes que a gente participa da cura delas, sabe? Então, a gente percebeu que vai muito além do procedimento estético em si, e esse que é o nosso foco lá na clínica. Eu fico feliz de estar sendo reconhecida. Eu tô muito feliz que você está aqui. E também para compor a nossa mesa... Doutora Kimberly, eu vou te chamar de Kim ao longo do podcast inteiro, porque a gente já é íntima. Já somos amigas. Doutora Kimberly, que também trabalha com a Suelen na clínica, biomédica, fazendo os procedimentos. Eu gostaria que você se apresentasse. Quero agradecer também muito vocês pelo convite, fiquei muito feliz. E a gente fica meio em êxtase, né? Porque, igual a doutora Suelen falou, a gente saber que o que a gente tá fazendo lá na clínica com tanto amor, tanta dedicação, tá podendo expandir, alcançando mais pessoas, às vezes não só as pessoas que entram dentro da clínica têm uma experiência com a clínica, né? Mas às vezes de assistir um stories informativo que a gente posta, às vezes de aprender um pouquinho a se cuidar melhor através de tantas informações que a gente coloca ali, isso é muito gratificante. A gente anda na rua, as pessoas começam a perguntar, né? Então, eu sou a Kimberly, tenho 24 anos, cursei biomedicina na Unip, estou finalizando, né, o meu estágio em estética junto com a doutora Suelen. E a gente está realizando esse trabalho maravilhoso. Ela me deu a oportunidade de trabalhar com ela, a gente já está junto há mais ou menos 1 ano e 6 meses, né? E todos os dias a gente cuida de milhares de pessoas que entram ali na clínica para se sentir melhor, não só fisicamente, mas no interior também. Eu sou cliente, isso ninguém. E aqui também comigo, doutora Tainá. Não me apresentei anteriormente, mas eu sou fundadora e gestora do escritório, para quem está escutando esse podcast pela primeira vez. E a doutora Tainá é uma das advogadas que compõe, né, o quadro jurídico do escritório. Nosso objetivo aqui também com esse podcast é trazer esse lado legal do direito, que todo mundo acha que direito é chato, que advogado é chato. Não, a gente é legal também. É advocacia pra vida real. Pode ser legal, né? Pode ser divertido. Parece que não, mas é divertido sim. E hoje é um episódio muito bacana, porque realmente é igual o lema do escritório, né? É gente cuidando de gente. Então, esse mês, com o dia do cliente, a gente quis trazer esse podcast especial para vocês também. Vamos lá, então, para falar sobre o tema, eu acho que vai ser muito legal a gente contar sobre a história, assim, das duas empresas, né? E como que a experiência do cliente conseguiu fazer com que a gente tivesse todos os avanços que a gente teve. Suelen, como que foi o início?
o início de tudo. Eu, por ser profissional da área da saúde, eu comecei, na verdade, trabalhando em hospital. E eu acho que isso faz muito parte da minha história, por isso que eu sempre conto isso. Porque foi no hospital que eu aprendi a cuidar de pessoas de verdade, né? Então, eu tinha contato com pessoas que às vezes estavam ali com diagnósticos, né? Que elas não iam sobreviver, né? Não tinha uma sobrevida em si. E a gente dava o melhor atendimento dentro daquilo que a gente podia. Muitas vezes a gente não podia fazer muita coisa, né? Então, eu acho que essa paixão de cuidar de pessoas nasceu ali. E foi muito importante para minha trajetória ter trabalhado com isso. Porque quando eu entrei na área da estética, eu entrei já com essa ideia de trabalhar a estética de uma forma diferente. Porque na estética ficou muito isso de procedimentos estéticos e ponto, como se fosse uma padaria. Você vai ali e escolhe, eu quero fazer esse, quero fazer aquele. Mas muitas vezes não é do procedimento que você está precisando, né? Então, pensei em trabalhar a estética de uma forma diferente. Foi aí que eu fui empreender em si. Não consegui achar isso em lugar algum. Então, falei, vou ter que abrir uma clínica para mim. Foi aí que nasceu o Biovisage, né? E aí o Biovisage veio dessa ideia de realmente ter uma clínica que não é focada nos procedimentos, mas sim em pessoas. Gostei do que vocês falaram, a gente fala muito isso também, que são pessoas cuidando de pessoas. Tanto eu cuidando da minha equipe para que elas estejam todas felizes, trabalhando e alcançando os sonhos delas, como também elas cuidando dos nossos clientes, né? Para que as clientes também consigam isso através do nosso trabalho. E elas cuidando da gente também. Aí todo mundo cuidando uma da outra, a gente fica super feliz. A gente cria, né, essa família, né? Exatamente, porque é em cadeia, né? A gente vai cuidando umas das outras, e especialmente, igual lá no escritório, vai fazer 1 ano que eu entrei no escritório. Que parece uma vida. Que parece uma vida, parece que eu tô lá faz muito tempo. Rápido. Eu também sinto isso. Mas eu e a Tânia parece que a gente é, assim, BFF faz muito tempo. Outras vidas, com certeza. E aí, o que me chama a atenção de tudo, o que me chamou a atenção lá dentro é realmente o cuidado com a gente lá dentro, tanto de uma cadeira que a gente está sentando, do computador que a gente está usando, para a gente conseguir fazer aquele trabalho reflexo, né? Para a gente levar também para os clientes a mesma coisa. Sim. Eu acho que acontece a mesma coisa lá na clínica, tudo pensado, né? Milimetricamente. Querendo ou não, empresas são feitas por pessoas, né? Desde o cliente até as pessoas que estão trabalhando dentro com você. Né? Então, a gente tem que lidar com pessoas. Acho que esse é o segredo de uma empresa, né? E muitas vezes as pessoas esquecem, acham que é só o dinheiro, é só o financeiro em si, só vender a qualquer custo, né? E muitas vezes você tá cuidando de uma vida, né? Vocês também, imagino que também seja a mesma coisa. Vocês vão resolver o problema de alguém que às vezes tá tirando até o sono da pessoa. Tá tirando a saúde que também, colocou a vida dela de pernas pro ar, né? Então, vocês agirem ali pra ajudar essas pessoas, né? Tem que entender que tá lidando com pessoas. E aí o financeiro vem de forma consequente. Exatamente. E Kim, como foi o seu começo? O meu começo. O meu começo na área da estética em si, né? Eu, desde muito novinha, já trabalhava na área da beleza. Trabalhei muitos anos no salão, né? Consegui fazer minha faculdade com muito esforço. E quando eu cheguei a trabalhar em outros lugares também com estética. E quando eu cheguei para fazer entrevista com a doutora Suelen, eu costumo brincar que eu fui até um pouco ousada, assim. Eu cheguei dentro da Biovisage para fazer uma entrevista e eu tava desacreditada mesmo da área de estética. Por quê? Com as experiências que eu tive, eu percebi que, às vezes, aquelas pessoas chegavam tão vulneráveis ali, buscando um procedimento, buscando um cuidado, buscando um olhar... E às vezes ela era retribuída de uma forma totalmente negativa, assim, se frustrava, porque às vezes o procedimento era muito copia e cola, ou às vezes era prometido algo que a gente não ia conseguir entregar, e aquilo começou a me machucar, e eu falei, não quero trabalhar com estética se estética for isso, se estética for tão banal assim, pra mim não tem propósito. E quando a gente foi fazer a entrevista, eu falei pra ela, olha, eu não quero enganar paciente, eu não gosto de enganar paciente. Se for pra mim entrar, pra gente enganar as pessoas, prometer coisa que a gente não vai, não quero, não é pra mim a vaga. E ela é muito neutra, né? E ela, não, tudo bem, a gente vai entrar em contato. Eu falei, meu Deus, deu ruim. Mas isso que fez nós duas se encontrar e se encaixar tão bem, porque o conceito era o mesmo, o propósito era o mesmo, cuidar das pessoas além do procedimento, né? E isso fez com que a gente
esteja junto, assim, né? E tá dando tão certo até hoje. Muito bom. E a experiência do cliente conta muito num lugar, desde o ambiente, né? Igual a clínica de vocês é conhecida principalmente, a cor se destaca. Então, já pensado desde aqueles primeiros detalhes. E tem Suelen tem um propósito, eu acho que essa cor, ela transmite isso, ou é uma cor que eu sou apaixonada. O que fez você pensar na imagem, primeiro na imagem física da clínica? Na verdade, né, o roxo hoje em dia é a minha cor favorita, mas não era. Não era. Na verdade, nasceu quando a gente foi fazer o primeiro logo. A gente fez eu com meu marido lá no Canva, né? Acho que todo mundo começa a aprender, faz sozinho o primeiro, né? E aí, ele na ideia de escolher a cor, a gente tava naquela dúvida de cor, né? A estética sempre vai pro rosa, um verde, aquele verdinho, sabe? Clarinho, verde água, né? No máximo isso. Sim. E aí, quando a gente foi escolher, ele colocou, como nós somos biomédicos, a gente tem muito contato com o microscópio, né? E a análise da pele no microscópio, quando a gente vai analisar, fazer uma análise da pele, a coloração dela fica roxa, vários tons de roxo. Então, ele colocou aquela imagem da pele, como a gente queria uma clínica facial, colocou a imagem da pele e saiu os tons de roxo. Foi aí que nasceu a primeira, né? E aí, depois a gente foi pesquisar mesmo no marketing o que significa o roxo e tudo. E super A casou. logo anterior tinha, né, o desenho do... Tinha um roxinho também. Só que era outro nome quando eu comecei. Começou como Estética Sem Lero-Lero. Legal falar disso, hein? Estética Sem Lero-Lero. Foi eu só como se fosse um blog. Porque quando eu entrei na estética, eu falei, gente, estética não pode ser isso, né? O pessoal faz procedimento que não tem nem evidência, faz as coisas de qualquer jeito, sabe? Aí eu falei, não, vou falar de estética de uma forma assim, um pouquinho mais científica, mas de forma fácil para as pessoas entenderem. Começou como um blog. Eu nem tava vendendo procedimento estético em si. Por isso que tinha esse nome, porque eu queria falar de coisa de forma simples. E você já tava morando em Guaxupé nessa época? Tava morando em Guaxupé. Tinha acabado de me mudar, né, pra Guaxupé, mas ainda não tava trabalhando em si. E eu tava falando aí eu pesquisei certinho na parte do marketing o que significava o roxo, né, e super casou com o que a gente queria. É muito porque legal porque é uma cor relacionada à realeza, ao místico, divino, místico, né, uma coisa que entra muito na clínica, né, no que a gente foca, né, a gente quer fazer as mulheres se sentirem especiais lá dentro, quer fazer com que elas entrem lá dentro e esqueçam os problemas delas lá dentro, sabe, elas têm um momento especial, então eu vou te contar uma coisa que acho que você não sabe, não sei se é quem sabe. Que eu falei só pra Esté. Eu cheguei a primeira vez na clínica e eu falei pra ela, é uma franquia? Sim, todo mundo me pergunta isso. E aí ela falou, não é. Porque é tudo muito bem pensado. E eu, assim, uma característica minha é que todo lugar, eu acho que também por ser empreendedora, né? Todo lugar que eu vou, eu tenho uma observação, assim, bem crítica e criteriosa. Mas eu assim, não pro a gente lado... faz isso o tempo inteiro, mas né? não pro lado ruim, não. Pro lado bom de ter ideia. Tipo assim, eu sempre chego com alguma ideia que eu vi em algum lugar. Tipo, eu fui num restaurante em São Paulo. Sim. E aí eu vejo um fluxo que funcionou lá. Eu falo, vamos adaptar pro direito. Tanto é que os meus fluxos internos eu criei através de um curso que eu fiz do agro, de café. Então, eu fui para um curso de agro, para plantar café. E daquele curso do agro, eu adaptei a gente visitou uma fazenda que ela tinha, assim, fluxo de procedimento para tudo. E eu falei, vou trazer pro escritório. Então, assim, quando a gente vai num lugar e a gente observa que tem um fluxo... Porque, gente, tem uma coisa que me irrita. É você chegar no lugar... E você, cliente, ter que conduzir o processo. Exatamente. Esses dias, eu não posso falar o nome, eu fui fazer um exame e eu cheguei na recepção e eu fiquei olhando pra recepcionista e a recepcionista olhando pra mim. Tipo, bom dia. Tudo bem? Aí bom dia. Aí eu vim fazer tal exame, qual é o pico? Tipo assim, não é a pessoa que tem que te conduzir, tipo, olha, ou então senta que não é o momento, sabe? Fica quietinha aí que daqui a pouco eu te chamo. Daqui a pouquinho. Mas aí ela não falava nada, e assim... Fica um negócio meio truncado, parece que você tá incomodando. Mas faz diferença. E todas as vezes que eu vou nesse lugar fazer exame, porque é um lugar que eu vou bastante, o procedimento é de um jeito. É o mesmo. As pessoas ficam estagnadas. Não, é de um jeito diferente. Assim, por Cada exemplo, vez faz diferente. Porque nunca é a mesma pessoa que tá atendendo. Sim. Então, nunca é o mesmo E nunca é o mesmo procedimento. Então, assim,
ao contrário de um lugar que tem processo, né? Que você já chega, você sabe tudo, você sabe até que horas que vai te oferecer o cafezinho, você sabe, você fica até calmo, você vê ali o negócio de café, mas você sabe que você sabe uma hora alguém vai oferecer, né? Então eu acho que a questão do fluxo faz toda a diferença. E você, Suelen, lá na clínica, quando que você já começou a implementar desde o início, foi se aprimorando? Na verdade, a gente está implementando ainda, mas já está funcionando de uma certa forma, né? Porque uma coisa legal de comentar é que quando a gente vai em lugares assim, que a gente percebe que, tipo, o fluxo tá tudo bagunçado, a pessoa nem sabe o que tá fazendo, todo mundo tá perdido, você fica mais ansioso, né? Fica. Então, tipo, você fica ansioso pro que vai acontecer, se vai dar certo, o que tá sendo feito. E como a proposta é vocês relaxarem lá dentro, tem que ter um fluxo, tem que ter né? Vocês têm que saber o que vai acontecer, né? Pra pessoa também ficar relaxada, né? Então, a gente tá estudando bastante sobre isso e a gente tá implementando ainda e aprimorando, sabe? Mas já conseguimos colocar bastante coisa. Então, não foi uma coisa que eu nasci... Tipo, quando você começa a empreender, você não nasce sabendo sobre isso. Depois você vai descobrir que tem que existir processo, que tem que existir um fluxo. Facilita. Porque você começa, né? Na cara e na coragem. E não entende dessas coisas. Principalmente quem entra da estética, né? Então, aos pouquinhos, a gente tá estudando e tá implementando aos poucos. Estou vendo o quanto tá sendo importante mesmo, né? Sabe que foi uma coisa legal que aconteceu? Nós somos a única clínica da região que tem o spa completo mesmo. Com banheira, tudo completinho. E quando a gente reformou a clínica, né, a Suelen, ela foi para São Paulo e foi um dos spas mais recomendados lá de São Paulo. O spa mais caro de São Paulo. Sim, topíssimo. Falou, não, eu vou lá estudar, né? Pegar experiência. Fiz difícil. E, pasmem, não foi tão legal a experiência que ela sentiu, né? Você sentiu que teve que conduzir também um pouco, ficou em dúvida, perdida, não sabia. No atendimento. Não conseguia relaxar, porque, né? E é muito legal, quem estuda sobre qualquer coisa, você vai ficar observando aquilo nas pessoas. Se você estuda sobre experiência, se você entrar num lugar, você fala assim... Completamente. Né? Se você já trabalhou com atendimento ao público, você vai vigiar e você vai ficar atento a tudo. Sim. Então, eu trabalho com atendimento ao público, mas eu já fui vendedora por muito tempo. Então, você atende todos os tipos de cliente, de todas as formas diferentes, e você vê de todos os tipos de atendimento, e você fica mais criteriosa quando você vai no lugar. Então, assim, tem coisas que são muito pequenas e que fazem uma diferença muito grande. Por exemplo, a gente vai ao supermercado. O supermercado, a gente sabe que o povo do supermercado tá sobrecarregado, tá com a carga horária gigantesca. Às vezes, a empresa não tem uma rotina muito bacana para os seus colaboradores. E acaba isso refletindo nos clientes, que você chega lá no caixa, a pessoa do caixa tá não tá querendo nada com nada, mas você chega para ela e fala assim, bom dia. Você é um cliente, mesmo sendo um cliente, né, ali o inverso, sendo um cliente. Se você vira para uma pessoa e fala assim, bom dia, parece que vira uma chavinha, né? A pessoa fica... E são coisas tão simples, você chegar num lugar igual a Marina foi... A moça não falou bom dia? Bom dia, pelo menos, boa tarde, boa noite. Fala alguma coisa. Eu queria pagar, ela não me passou o Pix. Só queria pagar. Um dos mais importantes. Eu só queria pagar o negócio logo ali, ser chamado pro atendimento. E a gente percebe que não tem esse fluxo, né? Que você não entrou em lugar nenhum ali, você fala, meu Deus. Isso é muito importante. Por exemplo, nós lá na clínica, a gente recebe pessoas, às vezes, em situação de vulnerabilidade emocional. Ela não vai procurar um procedimento porque às vezes, ela quer mudar o rosto. Às vezes, ela quer conversar. Igual no escritório, vocês também recebem pessoas em situação de vulnerabilidade. Às vezes acabou de perder um parente, ou tá em processo de separação. Se você não tem esse olhar empático com a pessoa, o que vai te diferenciar de tantas outras portas ali que estão abertas? Tanto é que o nosso atendimento inicial, ele sempre dura mais de 1 hora, com certeza. Sempre mais de 1 hora. Quando é família, família, 2 até 3. Eu conversei com a Sueli, não tem quando a gente vai num médico, assim, você escuta alguém fala assim, nossa, aquela médica foi tão boa, ela até colocou a mão em mim, né? Ela até me Nossa, fez o óbvio. Fez o mínimo. Aí nossa, aquele médico nem me avaliou, nem colocou o estetoscópio em mim, E isso faz diferença, esse calor humano, esse olhar. A pessoa se sente olhada, assistida, então tem alguém preocupado comigo. Pensou que eu ia chegar aqui. E a gente fica até triste quando os pacientes faltam, né? Porque a gente prepara tudo, até o cheirinho específico para cada cliente, assim, a gente personaliza tudo.
Aí falta, a gente preparou tudo. Eu acho que falar de experiência do cliente é falar de detalhe, né? A gente tem que estar ali realmente nos detalhes. Eu, por exemplo, eu só faço inventário, né? Hoje em dia, só nessa área. Então, eu só lido com pessoas que perderam pessoas. Então, realmente, é um momento muito delicado, né? E aí, uma questão que a gente faz no escritório, que é uma sutileza, mas que eu sempre falo e assim, tá no fluxo que tem que ser feito. Na hora que a gente recebe o cliente, a gente termina o atendimento, fechou o contrato, vamos iniciar aquele inventário. A gente cadastra os envolvidos no sistema e a gente também cadastra a pessoa falecida. Por que, Marina? E qual é a informação que a gente põe nesse cadastro? O aniversário da pessoa. Por que isso? Porque lá a gente é avisado do dia do aniversário de todo mundo. Sim. E a gente também vai ser avisado do dia do aniversário daquela pessoa que faleceu. Ou seja, naquele dia a gente não vai falar com a pessoa do processo do inventário. Muito bom, né? Porque coisas assim que... O detalhe faz todo gente, não faz... né? Você acabou de perder a pessoa. E aí você começa a fazer o inventário e dali a alguns meses vai ser o aniversário. Não faz sentido, né? Entrar falar nada de documentação. E é um dia só. Então, assim, às vezes eu preciso de pedir um documento aquele dia. Não, eu espero, no outro dia eu peço. E isso faz toda a diferença, né? São pequenas coisas que a gente tem. E, assim, coisas dos bastidores que ninguém tem noção. Não. Né? E eu acho que só quem já passou por experiências ruins ou que teve alguma situação delicada que tem esse olhar, né? Igual vocês têm esse olhar pro cliente, pra experiência da cliente, de como ela tá se sentindo, do como ela vai se sentir, que ela vai entrar lá e ela vai sair melhor do que ela entrou, né? No nosso ramo é difícil porque a gente tá trabalhando sempre com com um dos temas mais delicados da vida da pessoa, seja uma separação, seja um divórcio, ou seja uma indenização, ou seja o que for. Então, a gente conversar e a gente ter esse cuidado, essa delicadeza de saber como, quando conversar é muito, muito, muito importante. Né? Então, assim, quando o cliente chega, a gente precisa entender o que ele precisa, entender o que ele precisa e depois. E vocês chegaram a fazer algum curso ou algum workshop, alguma coisa para aprender mais, ou foi mais da vivência que vocês tiveram de experiência cliente para aprimorar? O meu começou bem com a vivência mesmo de hospital, foi onde eu aprendi bastante, né? E hoje em dia a gente faz cursos, vai aprimorando, eu vou ensinando as meninas, a gente faz treinamento, né? A gente foca bastante nisso, de saber se todos os detalhes tá tudo ali, né? E hoje em dia eu vejo que as pessoas, né? Tá vindo a tecnologia, cada vez a tecnologia tá, né, mais aprimorada, os atendimentos estão sendo cada vez mais robotizados, as pessoas querem as coisas muito rápido. Então, eu vejo que as pessoas estão carentes, elas estão necessitando de atenção, sabe? E eu acho que quanto mais a tecnologia vir, né, ficando cada vez mais presente, mais as pessoas vão começar a valorizar lugares que olham para as pessoas, né? Olho no olho, que nem ela falou, vai num profissional, o profissional não bota nem a mão em você, nem pergunta, o que você quer fazer? Você quer fazer botox? Tá bom, vamos fazer botox, é tanto. Não, nem entende. Por que aquela pessoa quer fazer botox? O que aconteceu, né, na vida dela? Né? Será que ela precisa disso mesmo? Será que é outra coisa que ela tá buscando? Então, eu acho que cada vez mais isso vai ser valorizado, né? Porque tá todo mundo só no automático. E essa visão, por exemplo, quando o cliente, às vezes um cliente chega lá para vocês, eu quero fazer uma limpeza de pele. Mas aí, vocês vão conversando, às vezes oferecendo outros, mas às vezes não é uma limpeza de pele que ela queria tratar alguma outra coisa. E aí, eu acho que esse cuidado, ele valoriza e ele incentiva a questão financeira depois, lá na frente, porque acaba se oferecendo outros serviços que a pessoa precisa e vai numa crescente, assim. Então, aquele cuidado que você demandou mais tempo, porque a gente tem tempo tempo é dinheiro, tempo é muita coisa, né? Então, ele reverte depois lá na frente. É uma consequência, né? Acaba sendo. A gente tem prazer em... Até aconteceu um fato uma vez, acho que você vai lembrar disso. A cliente, ela chegou pra gente, uma situação de vulnerabilidade emocional muito grande. Ela foi fazer uma limpeza de pele. Na limpeza de pele ali, a gente começou a conversar e aí... A gente viu que ela tava numa depressão bem profunda mesmo, sabe? Lidando até com fatos, assim, bem psicológicos mesmo. Tava bem grave, vamos dizer assim, né?
E ali, a gente falou, não, a gente quer cuidar de você. A gente quer cuidar de você. E a gente começou. E ela fez primeiro um preenchimento de bigode chinês, fez um estímulo na olheira, e assim começou. E chegou um dia que ela mandou um buquê de rosas, lembra pra gente, na clínica? Porque através do procedimento, através daquele olhar de se sentir cuidada, ela conseguiu melhorar um pouco do estado que ela tava. Por conta do atendimento, não foi por conta do procedimento. Foi porque alguém enxergou ela ali como um ser humano que tava precisando de um olhar, né? E isso pra gente, além do retorno financeiro, esse retorno é muito maior. Isso não compra, Não. né? Você não chega numa padaria e fala, me dá 50 gramas de gratidão. Não existe isso. Tem que ser conquistado com muito trabalho, né? Uhum. E lá na clínica tem isso. Sim. E assim, na área da estética, a gente tem as pessoas que chegam tristes e tudo mais, com essa autoestima baixa, mas tem o contrário também, pessoas Tem. felizes que chegam, enfim. Nossa, não. A gente só Não. recebe pessoas com problemas, porque ninguém procura advogado feliz. Procurar advogada. Ai, nossa, eu vou lá na minha advogada. Não, ninguém. Só que o legal do escritório é que a gente tem muito olhar, assim, muito foco na solução do problema. Então, assim, o problema tá instalado, ele já existe, então vamos focar na solução. E às vezes acontece de a gente ir fazendo as reuniões com o cliente, a gente ir atendendo, e o cliente falar assim, acabou, que pena que eu não vou continuar indo aí tomar um cafezinho com você, sabe? Então, isso é das coisas que não tem preço realmente, né? De atender, de finalizar ali. A gente também tem outra questão muito forte, que a gente lida com um problema, a pessoa tá com um problema. Não seja mais um problema. Sim. Né, Porque eu acho que qualquer empreendedor, de qual área for, a gente tá ali para resolver um problema, uma demanda do cliente. Então, assim, não vamos trazer mais um problema, né? Exatamente. Porque tem lugares que a gente acaba contratando que aquilo vira um transtorno, causa ansiedade, né? A gente já tá ansioso. Já tá ansioso. Aí fica mais ansioso. A gente já recebeu pessoas no escritório com problemas com clínicas de estética. Então, foi para ficar bonita. E acabou Não foi o que aconteceu, né? Problema permanente, basicamente. Isso é muito triste. Muito triste. Né? E na advocacia também. A gente recebe muitas pessoas que saíram de outros profissionais porque só piorou mais ainda a situação, né? Foi ali para resolver uma questão e piorou ainda mais a situação. Tem pessoas que ficam traumatizadas mesmo. Ficam com medo mesmo, assim, visível no rosto, nos gestos. Não, advogado, a gente tem só pensamento ruim de advogado, gente. Ninguém pensa coisa boa. Não, e aí, não ter essa experiência do cliente, tanto principalmente na estética, o quanto do advogado, ele incentiva a ter uma imagem cada vez mais negativa. Por exemplo, advogado é tudo farinha no mesmo saco, advogado não me dá retorno, advogado não quer saber de mim, mas não é. Então, a gente precisa conversar, precisa ver, precisa saber e falar que a gente não é essa, que não é assim. Tem empresas que estão querendo Não é generalizado, né? Não, generalizar, que tem o cliente como primeira opção, porque a gente é servidor dos nossos clientes, a gente tá lá pra servir. Mas a gente já falou sobre isso, né, que é provar o nosso valor em dobro, né, porque a gente, além de atender aquele cliente, tem que primeiro fazer com que ele perca o medo de você, né? Exatamente. Pode ficar calmo aqui dentro, e aí depois que você vende, porque no primeiro momento você tem que quebrar todas as coisas negativas que ele tem ali na cabeça dele. E da área da estética também é assim, né? Eu acho que da área de vocês até mais, né? Porque se for pensar, é uma área, gente, que é muito lógica, muito processo, é uma área, né, difícil processualmente. E o cliente, ele não entende disso, né? Ele quer ter o problema resolvido. E aí, se você vai lá e coloca mais problema dentro do problema, eu acho que a pessoa deve ficar realmente traumatizada, né? Você vai lá e não entende o cliente que ele tá precisando assim, na hora. A pessoa contrata um serviço justamente porque ela não quer estudar aquilo. Eu não quero, eu não quero entender. Quero que você resolva pra mim. Eu não quero entender do negócio por trás das coisas que vocês vão fazer no meu rosto. Só quero ficar bonita. Pior que tem paciente que gosta de entender. E a gente A maioria não, só quer ficar bonita. Tem pessoas que... Eu sou curiosa, então assim... Que produto é esse? Às vezes eu quero saber, tipo... Mas assim...
falar que eu vou estudar igual a gente estudou na faculdade. Não. Não quero, gente. Não quero. Resolve o meu problema. Resolve aí, tá tudo certo. Exato. Eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, a gente vê... Lá no escritório a gente também é muito assim, a gente vê que vocês também estão sempre a cabecinha funcionando a mil para criar estratégias para atrair novos clientes, para modificar as experiências. Como que é esse processo de criação ou de planejamento por exemplo, de um calendário, no mês, ou um ano? Vocês pensam em campanhas ou as ideias vão pipocando? As ideias nascem tudo da minha cabecinha, né? Às vezes, quando eu tô um pouquinho mais... Tanto que eu até comecei a valorizar um pouquinho mais o descanso. Quando eu tô descansando, vem as ideias novas, né? Criações de protocolos, campanhas para os meses. Então, a gente senta no começo do mês. Eu já vou pensando no final do mês ou no mês anterior nas campanhas em si. E aí, no começo do mês, a gente senta, a gente vai fazer isso, vamos ter tal campanha. Esse mês mesmo vai ter muita coisa nova na cena. Até falei pra Marina que eu tava louca essa semana, criando o que a gente vai mudar na clínica, né? Então, boa parte das coisas vai nascendo das ideias, gente. Ideia não falta, graças a Deus. Só falta a gente realmente colocar e planejar pra pôr tudo em ordem pra conseguir executar também, né? Então, foi muito do que eu comecei a aprender que eu comecei a aprender empreendendo em si, porque eu não era uma pessoa tão planejadora. E eu tive que aprender a ser, porque senão as coisas só ficam na cabeça, nada funciona. Isso é um diferencial que você acredita da clínica, de estar sempre pensando, planejando campanhas? Com certeza, porque senão as coisas não rolam, gente. Os dias vão passando, a gente não faz nada. Isso que é verdade. Tá tudo ali nas ideias e nada vai pra frente. Então, realmente, tem que ser tudo planejadinho. A gente vai fazer isso esse dia, tal dia vamos fazer isso, vai ter campanha tal, vai ter lançamento tal, né? Protocolo tal. Até porque não adianta ter ideia sem executar, né? O movimento vai gerando movimento, né? Senão não sai do papel. Lá no escritório também a gente senta... no começo do mês, no começo do mês, né, para planejar o mês seguinte, o calendário quebrado e a gente sempre pensa na verdade, nas datas. Esse mês agora, a gente planeja o outro lá na frente. No começo, por exemplo, de agosto, você vai planejar o de setembro. Então, é sempre para dar tempo também, né, de tudo que a gente tem vontade de fazer. Infelizmente, a gente não pode fazer. Não, mas não pode fazer, mas é igual aquele dia também que eu fui na clínica, era a mesma coisa. A gente tinha saído do escritório falando assim, a gente não vai fazer mais nada mirabolante até o final desse ano. A gente vai ter um tempo, a gente vai descansar. Aí chegamos lá, chega lá no outro dia, Carol maravilhosa, que cuida da gente também, cuida do marketing do escritório, cabecinha fervilhando, e a Marina também, que acorda de madrugada com as ideias na cabeça, tem e vai botar em prática. E volta a dormir. Aí eu manda no WhatsApp, manda no grupo. O que é isso? Amanhã eu te explico. É o grupo consigo mesmo. É o grupo consigo mesmo. Eu já acordo pra não assustar as pessoas, para as pessoas não ficarem assustadas. Eu acho que isso é muito da veia de empreender, né? Muito da veia de querer fazer diferente, de querer inovar, querer modificar e se destacar no meio de tantos outros que a gente tem. Sim. Mas essa questão, assim, minha cabeça também sempre teve muita ideia, eu tenho muita ideia, mas, por exemplo, a gente já falando da Carol é muito executora. Então, ela é bom que, eu tive a ideia, eu chego com a ideia mirabolante. Não vamos fazer mais nada, corta, para e o elétrico no meio da avenida. Parece que eu tô com esses dias ela veio com 5 coisas, eu falei assim, não, vamos fazer as 5. Ela, era uma ou outra, e eu não vou fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos juntar as 5, a gente Carol, não me venha com ideias, a Carol. Não, vamos fazer então, vai. Tudo bem. Mas isso é muito legal, né? Eu acho que traz o movimento, né, dos clientes. E, assim, sempre focando muito nos clientes. A gente sempre teve esse olhar, assim, desde o início do fluxo de processo. O que acontece? Como o volume ele vai aumentando, se você não tem o fluxo, você vai acabar se perdendo. Você perde dentro do processo. A gente fala isso muito, então, não tem outro jeito, né? Eu tenho curso para outros advogados que é sobre procedimento operacional padrão, porque não tem jeito de crescer sem procedimento. Isso, assim... Às vezes você ganha no marketing, mas perde dentro do processo. Mas aí não adianta, porque você não fideliza, né? Você atrai a pessoa, promete tudo pela atração e depois não entrega nada. Igual o marketing dos balões. A gente, como se diz, furou a bolha, né? Foi muito legal as pessoas terem a experiência de andar na rua, achou um balão
e aí descobriu a clínica. Mas ninguém vê tudo que acontece por trás. Nós acordando 4 horas da manhã, num vento, A Sueli até meia-noite enchendo o balão. os carros tudo cheio de balão e o vento levava o balão embora. Mas tudo isso faz parte, mas é a parte que ninguém vê, né? A gente deixa pra... Nossa, um balão, meu Deus, mas tem todo um olhar por trás daquilo. Planejamento, né, por trás, que começou muito tempo Muito tempo antes antes, muito tempo. do balão, Uhum. né? Inclusive, se você viu o balão, está aqui desse podcast através do balão. Ah, é verdade. É porque nós nos inspiramos. Eu pedi autorização, tá? Patenteou, Porque essa daí tá patenteou. patenteada. Essa daí não foi da minha cabeça essa, porque eu fui uma cliente do balão, né? Mas você conheceu a gente pelo balão, né? Eu fui uma Foi, cliente do gente. balão. Como foi sua experiência, Marina? Eu vou contar como foi a minha experiência. Eu faço academia, né, cedo. E eu tava saindo pra ir pra academia. E a avenida tava cheia de balão. E eu sou muito observadora. O meu visual é muito forte. Tem pessoas que devem ter passado no balão, nem viu, porque tem gente que... Tem pessoas, né? Eu não, eu vi o balão. E aí, na hora... Só que eu tava atrasada, então eu não pude pegar o balão. Eu falei, vou voltar e vou pegar o balão. Aí... Quero ver o que é isso. Aí eu voltei, a Carol tava no ponto de ônibus me esperando com o balão na mão. Aí eu falei, Carol, o que é esse balão? Ai, Marina, é um presente. Pega ali outro que tem outro ali. Aí a gente virou o carro, fomos e pegamos um que era num lugar que ninguém ia parar mesmo. Que era um lugar de fluxo. Pegamos o balão, estouramos. Eu falei, Carol, aonde fica essa clínica? Que clínica legal. Gente, a clínica fica na rua de casa, né? É do do lado. escritório. Tem noção? E assim... Há 2 anos. Pra vocês verem como que às vezes a gente acha que, tá num lugar movimentado, que a gente tá num lugar movimentado, né? Uhum. Isso não basta, né? Isso não basta. Então precisa de outras coisas mesmo, e aí a gente acabei marcando, né, que tinha um presente, né? E virei cliente de vocês ali. Fiz até um stories elogiando, porque eu gostei muito. Eu falei, nossa, que a gente fica chateado no escritório de não poder fazer outras questões relacionadas à oferta. A gente não pode fazer, né? Então, a gente tem esse olhar, sim, de o que a gente pode, o que a gente não pode. Só conteúdo informativo. Sim. Foi um dos motivos que a gente criou o podcast. Porque aqui a gente consegue falar, trazer informação para as pessoas. E não só para o público advogado, né? Furar essa bolha e chegar em outras pessoas, né? E agora, falando sobre essa questão da experiência do cliente, conta com mais detalhes, Suelen, o que estão essas mudanças da clínica? O que tá acontecendo? É polêmica. Tipo assim, gente, obrigada, boa noite. Esse spoiler da mudança desse mês. Spoiler. Informação privilegiada. A gente sabe, né? Nem ela sabe, vocês têm noção, mas ainda vai sentar conversar. Olha. O que eu percebi, que cada vez mais em Guaxupé tá pipocando clínica pra tudo quanto é lado. E todo mundo trabalha do mesmo jeito. Todo mundo fala só de procedimento. Então, é uma forma da gente se diferenciar, mostrar que o nosso trabalho não é só isso, porque às vezes a pessoa vê pela rede social, ela vê lá preenchimento labial. Ela acha que é preenchimento labial, como faz em qualquer lugar. E na clínica, não. A gente é muito focada desde o conforto da pessoa para fazer o preenchimento labial, para que ela não sinta dor. Enquanto tem lugares que faz até sem anestesia. A pessoa sai chorando de dor e fica traumatizada. Então, o que eu pensei? Não, a gente tem que mostrar que é diferente. Então, a gente vai mudar a nossa forma de comunicação na rede social, de falar dos procedimentos em si, a gente vai parar de vender procedimento. Então, vai causar um estresse. Bomba. Biovisagem vai parar de vender procedimento. Vai parar de vender procedimento estético. Acabou. Então, a gente vai mudar a nossa forma de tudo, né? De como a gente vende, de como a gente trabalha, dos procedimentos que a gente faz. E é isso que eu posso contar por enquanto. Tá bom. Isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, eu quero um preenchimento labial. Gente, a gente fez um levantamento, tem quase 37 clínicas de estética em Guaxupé, tem noção? Nossa! É bastante. E advogado tem quantos tem na... Sacudir uma árvore e cai 3, 4. E aí, certeza. Então, e a pessoa pode, por exemplo, faz uma cotação com você, faz uma cotação lá na clínica, e aí, vai procurar o mais barato. Mas, gente, a gente não, igual a Suelen falou, a gente não vende um preenchimento labial. Se vocês duas comprar um preenchimento labial, não vai ser o mesmo, não é igual, é diferente. Pessoas são diferentes.
E aí é isso que diferencia. Por que se destaca tanto em meio a 30 e poucas clínicas? Porque tem alguma coisa ali, né? Que vocês devem conhecer, aliás. E é por isso que as mudanças vão vir, porque às vezes as pessoas só veem na rede social, mas elas não entendem o que tem de diferente. Então as mudanças vão vir para mostrar esse diferencial. Do que a gente fala, do que a gente faz lá dentro. Porque quem vai lá dentro sabe. Porque é importante. Mas quem vê na rede social em si não sabe. Então por isso que vai vir. E às vezes a gente estando dentro, a gente acha que as pessoas sabem tudo que tá se passando, né? Tá. Então lá no escritório a gente tem, por exemplo, o sistema que rastreia o andamento dos processos. É um robô, que aí a gente tá falando de tecnologia, que a gente tem que aliar a tecnologia, não adianta. É um robô que captura a movimentação dos processos, então a gente fica sabendo de todos os processos que andaram naquele dia, pra gente conseguir dar ali o andamento do segmento. O cliente pode ter acesso ao sistema do escritório para ele ficar tendo ali a hora que ele quiser ele entrar e ver o movimento. São questões que, para nós, tá no nosso dia a dia, mas o cliente não sabe disso. Então, a gente tem que passar isso, Sim. né? E uma questão que a gente tava falando sobre quantidade de pessoas também, né? Quantidade de clínico, quantidade de advogado. Eu sempre falo, inclusive para os meus alunos advogados, que isso não é o nosso foco. A gente sempre olha a concorrência, sim, que a gente tem que olhar, sim, né? Mas não é o nosso foco. Quando a gente passa o foco pro cliente, Exatamente. Sim. acabou. Então, assim, algumas pessoas me questionam, Marina, mas você dá aula para outros advogados? E aí, né? Você tá falando pro concorrente? Eu não tô falando para concorrente, porque tem espaço para todo mundo. Exatamente. E assim, o grande diferencial é a gente colocar o nosso jeitinho, né? O nosso toque ali, né? O toque da MR, o toque Biovisage, que não vai encontrar em outro lugar. Não interessa se é o mesmo... Às vezes pode ser o mesmo produto, pode ser o mesmo nome, preenchimento labial. Não vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. E até, por exemplo, os outros profissionais se capacitando cada vez mais, porque a gente eleva o nível também. Exatamente. Então, isso nos desafia. Então, não é a intenção, eu tô ensinando para advogados e eu vou perder os meus clientes. Não, se você tem um diferencial, se você faz um bom trabalho, você não vai perder, você vai aumentar a tua gama. E, além disso, você pode contar com outras pessoas para resolver, por exemplo, casos que são extremamente complexos. Então, você tem o auxílio de outros profissionais também. A gente não vive no mundo sozinho. A gente é todo mundo junto e é assim que a gente consegue se desenvolver, evoluir financeiramente, espiritualmente, psicologicamente, de todas as formas possíveis. Então, não tem por que a gente fechar, não vou ensinar isso aqui pra ninguém, não vou falar nada disso pra ninguém. Não, vamos compartilhar conhecimento, vamos falar, vamos trazer. Eu sou diferenciada por isso. Então, o meu concorrente, né, entre aspas, vai fazer mais? Então, vou fazer mais. Você vai fazer mais? Então, vou fazer mais. Então, vamos lá. Eu fui num congresso que teve de empreendedorismo em Poços e quem tava palestrando era o Thiago Nigro. E ele falou uma coisa assim que gravou na minha cabeça. Ele falou, quem quer crescer em larga escala tem que expandir a mente. Você tem que dividir aquilo que você tem, porque quando você expande, o mercado movimenta e você consegue valorizar o seu serviço. É igual a doutora Suelen fala, ela pode até falar sobre isso, que ela tem muita propriedade. Tem muito profissional que prostitui o emprego. Não, eu faço por tanto pra você. Não. Por quê? Porque você estudou, você gastou o teu tempo, você tá ali investindo no teu espaço. E aí, quando entra uma clínica ou um escritório que pensa fora da caixa, não é criando concorrência, mas você vai levar teu mercado. E nisso você consegue fazer com que todo mundo ganhe mais. Você consegue valorizar todo mundo se você se valorizar, se você conseguir expandir isso. E aquilo gravou na minha mente que quem divide multiplica. Isso é muito importante. Com certeza. Completamente. Na nossa profissão, mais ainda. E é o que a gente busca mostrar, é o que a gente quer trabalhar, é mostrar o diferencial, o que pode ser diferente. E isso essa questão do preço e do valor é uma grande polêmica, né? Porque nós, assim, eu tenho uma história de inventário que eu fiz uma consulta, tá? Eu atendi, fui passar os honorários e eu não me lembro, mas assim, era mais de 10 mil reais aquele inventário. E eu passei o valor e tal, e o cliente ficou assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que achou muito? Será que achou pouco? O que ele vai falar? Aí Ofendi ele. Aí ele falou assim, doutora, o quê? Olha, eu vou fechar com você, tá tudo certo. Já pode até fazer o contrato aí, vou fechar. Mas eu queria te contar uma coisa. Aí eu falei, o quê?
Aí ele, eu acabei de sair do fulano de tal e ele ia fazer esse inventário por R$700. Gente, Meu Deus. E aí eu disse, Acaba com a gente. e aí? Aí ele falou assim, eu não vou fazer de jeito nenhum, que eu tenho até medo, né, do que pode acontecer, né? E ele falou, não, pode já fazer aí, a gente vai fazer aqui sim. Mas assim, isso foi bem no começo da minha carreira. Então assim, me marcou muito a discrepância, né? E mesmo assim ele fechar. E mesmo assim ia ele pagar mais fechou. caro. E assim, e eu lembro que nós não cobramos nada acima de tabela. A gente cobra tabela, porque a OAB tem ali a tabela. E tem pessoas que a gente já ouviu, outra coisa que eu já ouvi também, pessoas falarem assim, nossa, fulano falou que aí era caro. E aí chegar e falar assim, nossa, tipo, não é bem assim, porque a gente cobra tabela. Só que a gente tem o cafezinho na entrada, a gente tem o brinde, então a gente Trocou a tem várias porta, outras o coisas ambiente. que é valor e não preço, né? E aquilo ali vai deixando a prestação de serviço mais carinhosa, vamos dizer assim. Exatamente. Suelen, sobre isso, o que você considera um diferencial do atendimento da clínica, assim, desses pequenos detalhes? Eu falo que os detalhes começam, inclusive, desde o primeiro contato. Desde a pessoa mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar uma mensagem no Instagram. Porque muitas vezes o pessoal fica tão focado no serviço, como se fosse um produto, que eles esquecem que você tem que entender aquela pessoa, ver se é aquele procedimento que ela quer, né? A gente recebe muitas mensagens, quanto que é tal coisa? Mas muitas vezes você precisa entender o que aquela pessoa precisa. Então eu falo pra nossa recepcionista, que é a Stephanie, né? Que ela é o primeiro contato e o mais importante de todos. Porque é o primeiro contato que vai ter na clínica é dela. Então começa desde a rede social, da gente entender realmente se a pessoa precisa é aquilo. Quando chega na clínica, desde como vai abrir a porta. Inclusive, eu coloquei uma porta que tem que ir lá abrir. sim. Porque nós também é assim. Quando a porta é automática, você chega, que nem quando você vai em consultório de médico, a porta abre sozinha, você vai toda lá, com medo lá, você chega lá na recepcionista, oi, Não quebra o recepcionista gelo. olhando pra baixo. Então, tipo, acho que isso de até ir abrir a porta, o jeito que vai receber, o sorriso, né, o que vai falar, o cafezinho em si, né, cafezinho tem em todos os lugares, mas como que é oferecido? Você quer um café? Não é assim, Não. aceita um cafezinho? Não, de certeza, um cappuccino, um chocolate. Muitas vezes as pessoas têm vergonha Difícil quem aceita, né? pedir, Quem né? fala que Sim, quer mesmo. que quer. Às vezes tá com vergonha, simplesmente. Então, é desde esses pequenos detalhezinhos, até na hora do atendimento, o jeito que vai recepcionar, e a gente conversa de tudo isso, né? Na hora de fazer um procedimento, por exemplo, que é mais invasivo, né? Tanto que tem muitas clientes que falam que os procedimentos lá é sem dor, porque a gente pensa nos detalhezinhos. Vamos colocar o anestésico tópico antes, para depois eu anestesiar. Vamos colocar o aparelhinho que fica vibrando. Então, tipo, tudo isso faz parte. Não adianta você ir lá fazer um procedimento e ficar lindo, mas você sofreu tanto que você não vai querer nunca mais fazer um negócio. Então, tipo, tem que pensar nesses detalhes. Dentro do possível, deixar o mais confortável possível, em cada detalhezinho. Então, desde o primeiro contato, quando chega na clínica, quando é atendido, no dia seguinte, né, a mensagenzinha pra saber como a pessoa tá. Às vezes acorda inchada, assustada, fala, meu Deus, será que tá certo esse negócio? Então, até o pós-venda mesmo, né? O contato depois, de saber como a pessoa tá. Tem muito lugar que não faz nem retorno, gente. E aí, você nem sabe se a pessoa gostou, se ela não gostou. Fez um botox, por exemplo, uma sobrancelha ficou um pouquinho mais alta que a outra, pessoa vai ficar 4, 6 meses com a sobrancelha é diferente uma da outra. Não, você tem que ir lá. O retorno é a parte mais importante. E você só vai identificar isso se ela voltar, né? Se ela voltar, exatamente. Então, a gente fala que em tudo tá incluso o retorno pra isso, pra gente ver como ficou e realmente deixar a pessoa satisfeita, né? E no retorno também, às vezes você consegue identificar uma outra necessidade dela. Exatamente. Vai um retorno daqui a um tempo. Você não quer, você conhece isso, conhece esse procedimento, outro procedimento. E aí gera mais renda, né? Tainá, vamos fazer a nossa pausa do patrocinador. Parte gostosa. Parte gostosa desse podcast. Pessoal, hoje nós temos aqui como patrocinador a Nina Confeitaria Artesanal. Ela forneceu os pães de mel para nós hoje. No último podcast era cupcake. E agora ela desenvolveu esse pão de mel. Então vocês fiquem à vontade. Maravilhoso, com certeza. Ele tá Vou comer alguns. uma delícia. Eu já experimentei antes da gente gravar.
E tá realmente muito bom. Eu nunca tinha comido. Vou experimentar. Tudo da Nina é maravilhoso, né? Lá no escritório a gente é fã de carteirinha. Fã número sempre 1. tem. Nosso escritório é o famoso escritório do bolo. Porque quem trabalha no MR sabe. Cesta da sobrevivente, sem bolo toda semana. Tá vendo aqui como é que funciona, né? Funciona. Mas a cesta da sobrevivente já ficou... É um marco. Marcado já. É um... Você sabe Tem que gente que quer... sobrevivente? Tem gente que quer ir Conta lá pra tomar ela, Marina. café na cesta da sobrevivente. Na sexta-feira, a gente tem um café da tarde especial, tipo, com alguma coisa gostosa. E a gente apelidou carinhosamente como a cesta das sobreviventes, porque a gente tem parte da equipe que faz home office. E aí, na sexta-feira, Fica quem só vai presencial... quem sobreviveu mesmo. É porque quem é realmente sobrevivente, A semana entendeu? inteira pegou no tranco e foi até na sexta. Aí tem um calorzinho no coração, Tem. que é um café Tem. diferente. É. Um bolo ou um salgado. Ou até cachorro-quente, né? Até cachorro quente. Não, Não, 3 horas da tarde. Na Carolina, eu tava comendo um hambúrguer esse dia. 3 horas da tarde, o sol estralando. Eu tava comendo hambúrguer. Falei, gente, mas como é que vai jantar? Não, eu comia pizza também. Eu pedi um pedaço de pizza, não foi? Ah, já pediu pizza. Ó, mas Já depois de pedimos cuidar pizza. de tantas pessoas, merece também, Não, a né? gente precisa. O autocuidado também ali, a gente precisa. Né? No escritório, né, além... Nunca é uma pessoa só. Porque nenhuma demanda tem só uma pessoa. No Sim. mínimo, tem uma parte contrária. E aí tem a parte contrária. Tem um advogado da parte contrária. E normalmente tem mais a família toda daquele envolvido ali, né? Enfim. Então, assim, não é Envolve só... muitas pessoas. São muitas pessoas. E para ter realmente essa atenção, normalmente até com a parte contrária, a gente também tem vários fluxos e pensa... Porque isso também tem tudo a ver com o sucesso do desfecho do processo. Exatamente. Porque se eu for inflexível, se eu não conversar direito, se eu não for educada com a parte contrária, eu não vou fechar acordo nenhum. Então, e tem advogado que é inacessível, que você não consegue, tipo, nenhum contato para resolver o problema. Então... E aí atrapalha muito o nosso trabalho, porque assim, até dentro da advocacia, a cada dia que passa, especialmente vindo ali de 2015, 2016 para cá, a tendência é cada vez mais humanizar a advocacia e incentivar cada vez mais, eles falam, alguns métodos alternativos de solução de conflitos. Então, o que tem nesses métodos alternativos de solução de conflito? O cuidado, a conversa, você sentar, você entender o interesse por trás daquela demanda. Porque, às vezes, a pessoa fala assim... eu quero me divorciar, ou eu quero isso, tá bom. Mas não cabe a mim julgar ou falar alguma coisa sobre aquilo. Mas às vezes a dor daquela pessoa nem é essa. Tipo, o sofrimento dela não era aquilo, o problema não era um divórcio, ela não estava sendo ouvida, ela estava com algum tipo de problema. Às vezes o cliente chega pra gente, a gente não vai pegar a demanda ali na hora, Exatamente. mas não aquela. Mas pode ser uma próxima, porque ele foi bem atendido lá. Então, teve um caso que a gente trabalhou neles, que foi um divórcio, que a gente demorou. Mas o divórcio extrajudicial é rápido. Ou judicial também, se for consensual. Mas o diálogo entre as partes, o sentar e conversar, demorou quase 2 meses. Toda semana, um vai, o outro vai. Vamos sentar, vamos ver o interesse, vamos pegar aqui, vamos conversar. Não, aqui eu não quero. Não, então vamos aqui, vamos ali, e chegando num ponto em comum, até chegar no consenso e conseguir. Eu falei assim, eu não vou judicializar isso e deixar a demanda completamente conflituosa. Pra quê? Se eu sei que se eu esperar mais um pouquinho, se eu sei que se eu conversar mais um pouquinho, eu vou conseguir resolver. Mas é aquilo que não é a copia e cola, né? Tipo, não, o processo é esse, vai ser assim. Não é. Tem porque que por mais o que cliente. tenha o fluxo, ele não pode ser engessado. Ele tem que ser adaptável, porque a gente tem pessoas e pessoas e cada um é de um jeito. Cada um tem uma necessidade, né? Não tem que Gente, ser e nesse tempo aí que vocês duas trabalham juntas, falando sobre essa questão de empreendedorismo e experiência do cliente, o que vocês, assim, uma aprendeu com a outra? Nossa, tanta coisa. Começa, Kim. Vou começar, então. Eu gosto muito de falar que quando eu entrei pra equipe, né? Eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu era uma menina, assim, né? Vinha vindo de um ritmo de faculdade muito corrido, uma vida maluca. E às vezes nem conseguia me olhar. Eu nunca tinha feito uma limpeza de pele quando eu entrei na clínica. E eu já trabalhava com estética.
Mas eu aprendi muito além disso. Eu aprendi a olhar a pessoa com um olhar mais humano. Eu aprendi a importância que tem, às vezes, você escutar uma pessoa. Eu aprendi muito além do que procedimento estético. Hoje em dia, eu tenho muita coisa ainda pra melhorar. A gente tem que melhorar todos os dias. Mas dentro da clínica, assim, com a doutora Suelen, eu aprendi esse olhar mais humano. Era uma coisa que eu já buscava, mas eu comecei a viver na prática, né? Porque lá na clínica, a gente tem a liberdade de trabalhar com o coração mesmo, né? Tem o processo, mas a gente é livre pra gente trabalhar com o nosso coração, do nosso jeito. E a gente aprende muito ali. Então, é isso. Eu acho que aprender a cuidar mesmo das pessoas, na prática. E você, Suelen? O que você aprendeu com a Kim? A Kim é muito parecida comigo. Então, a Kim, desde que ela entrou, ela fez parte do meu processo pessoal, sabe? Do meu crescimento pessoal. Porque por esse a gente ser muito parecida, eu sou muito coração também, muito cuidado. Só que quando eu comecei a empreender, a gente lida com uma empresa é complicado. Então, por muitas vezes, eu acho que eu me perdi um pouquinho, sabe? De, tipo, esquecer qual que era o objetivo principal, que eram as pessoas em si, cuidar das pessoas, porque eu estava presa ali em toda aquela burocracia que é ter uma empresa. Todo aquele dinheiro que você tem que pagar, toda aquela dor de cabeça, é meta, é boleto chegando. Então, quando a gente começa a empreender, a gente dá um baque, assim, sabe? Porque eu nunca tinha empreendido. E no final das contas, empreender... O buraco é mais embaixo. O buraco é mais... Bem mais embaixo. Então, acho que me fez, tipo, lembrar um pouquinho desse trabalhar também com o coração, pra eu conseguir encontrar um equilíbrio. Porque eu não posso ser só coração. Porque ali eu tô liderando pessoas, tô cuidando de uma empresa, senão a empresa não vai pra frente. Mas eu também não posso ser só lógica. Eu tenho que lembrar do que veio, né? E a Kim, ela gosta muito de cuidar de pessoas. Então, veio pra agregar nesse sentido, sabe? De eu parar e falar, tá bom, eu sei que essa empresa aqui precisa de muito cuidado burocrático, mas eu também não posso esquecer do importante, que são as pessoas. E também eu falo que do meu crescimento pessoal também, porque a Kim também é muito criativa. Só que eu também era muito criativa, só que eu não executava. Sim. Então, vendo a Kim, como ela ainda tem dificuldade, ela tá aprendendo essa parte, eu fui me desenvolvendo. Falei, não, precisa aprender a executar o negócio, porque senão não vai pra frente. Então, participou também do meu crescimento pessoal, tá em contato com pessoas que nem eu. E ver, às vezes, as coisas que eu fazia, mas inconscientemente a gente não percebe. Ela brinca comigo, ela fala, meu Deus, como é difícil trabalhar com uma pessoa. Como é difícil trabalhar com uma pessoa igual a mim. Não porque é difícil, não é porque é uma convivência difícil, é porque você olha e fala, gente, eu fazia isso. Você começa a se observar também, né? Por estar perto de pessoas parecidas com você. Então, acho que veio pra agregar nisso também, sabe? Pra eu me observar e falar, olha, eu preciso trabalhar isso, trabalhar aquilo e nisso. Eu até brinco que esse ano eu tô no meu desenvolvimento. Eu trabalhei muito a empresa, nos últimos 2 anos esqueci de mim, né? Fiquei com crise de ansiedade, engordei, não conseguia cuidar de mim. E aí, nesse ano, eu falei, não, pera, a empresa já tá andando um pouquinho sozinha, agora eu vou cuidar da Suelen empresária. Porque se a Suelen estiver forte, se a Suelen estiver emocional forte, eu vou conseguir, né, crescer mais. Porque o crescimento dói. O crescimento é difícil. Então, a gente, como pessoa, precisa se desenvolver para isso, né? Então, acho que é isso. Isso é muito... E uma coisa que é muito, muito importante, que eu percebi também nos últimos tempos, é a gente ter relacionamento e estar junto de pessoas que têm um propósito de crescimento. Saúde, Tainá. Toma uma aguinha, Tainá. O tempo tá seco. Tá seco, né? Mas essa questão de aprender umas com as outras, a gente aprende muito umas com as outras no escritório. E a Tainá, ela entrou no escritório faz pouco tempo. Não é de menos tempo, mas é pouco tempo. Vai dar 1 ano agora. Aconteceu muita coisa nesse último ano, mas é pouco tempo. E eu aprendi muita coisa com ela nesse 1 ano. Muita coisa. A questão de tô pronta, vamos. E uma coisa que eu aprendi muito com a Tainá é mais do que oferecer ajuda, fazer. Porque eu sempre ofereci ajuda, eu sempre falei, tô aqui, tá? Se você precisar, eu tô aqui. Mas o que você precisar, eu tô aqui, é diferente de simplesmente fazer, né? Nem perguntar, porque, gente, quando a gente tá precisando de ajuda, às vezes a gente não precisa de pedir. Tá precisando, né? Então, essa questão que ela teve, assim, desde o início que ela entrou, ela falou assim, não, tô aqui.
Tipo, e não tem ninguém, não tem... Ai, eu vou fazer o que tiver que fazer. Você precisa... Porque isso é uma outra questão também, que as pessoas às vezes entram pra trabalhar com a gente e elas falam, eu vou fazer isso. E aí, se naquele dia precisou de fazer outra coisa, ela não vai fazer e as coisas não são assim. Aí não funciona, né? As coisas não são assim, né? Muitas vezes, eu tenho que fazer funções que não são minhas. Porque naquele dia precisou, né? E a Tainá, ela não tem mimimi, ela não tem Não. Isso é tititi. muito importante. Vamos embora. O que tem que fazer hoje? Tem que faxinar hoje? Não, vamos faxinar hoje. Não. Tem que levar o tempo, vamos embora. Mas tem que ser assim, porque a gente tem que pensar numa empresa, mesmo que você esteja trabalhando nela, como uma família e como um empreendimento para você ajudar. Então, se a empresa cresce, você cresce. Exatamente. Se ela se profissionaliza, você também. Então, não faz sentido você não estar pronta, você não estar ali disposta para poder ajudar e fazer o que for preciso. Se a empresa está passando por um momento complicado, se precisa de você, você tem que ir fazer acontecer. Então, isso faz de muita diferença, eu acho, tanto para crescimento pessoal quanto profissional. E nesse sentido, eu acho que, assim, ligado com a experiência do cliente, isso faz sentido para os clientes que ela atende. De tipo assim, tem que fazer isso hoje? Tem, então vamos fazer, entendeu? Fazer o que precisa ser feito. Tipo, não tem... tem que resolver, pronto, acabou. Isso faz toda a diferença no atendimento final do cliente, né? Porque nós, assim, uma coisa que eu aprendi muito, que eu desenvolvi muito com a advocacia, é a flexibilidade. Com a advocacia e com o empreendedorismo. Por quê? Não dá pra gente ser rígido e não muda, o caminho é esse, pronto, acabou. Não, a gente tem que ser flexível, Sim. né? Tem que ser flexível. Até por conta das coisas que acontecem no dia a dia, No dia né? a dia. O nosso dia é imprevisível, né? Às vezes, a gente tem ali uma organização do que a gente faz nos dias do mês, mas nem sempre funciona. Tudo sai fora Aliás, do combinado. quase A gente nunca tem sai. Dançar conforme a música. Quase nunca sai. E aí a gente tem que ir apagando incêndio. E é assim, né? A vida do empreendedor é assim. Com foco no cliente, com foco nas pessoas. Recuperou aí, Tainá? Sim. Já tá o tempo seco, tá com a garganta acabando comigo. Tainá, e pensa alguma coisa que você aprendeu comigo sobre a experiência do cliente. Falamos todas umas das outras. Cara, e assim, eu falo que isso que eu falei da gente sempre ter pessoas próximas da gente aqui para poder nos elevar e pensar mais positivamente. Eu acredito que por muito tempo eu estava bem desligada em relação à parte humanizada mesmo da advocacia. Apesar de ser conciliadora por muito tempo, eu estava um pouco desacreditada nessa parte do cuidado, do mínimo cuidado. Eu estou pensando no meu cliente em numa visão macro, em 360 graus. Eu não estou pensando só limitado ou só dentro do processo. Então, como profissional, eu me inspiro e eu vejo, sou muito grata, porque você tem uma visão de vamos para frente, vamos para cima, vamos crescer, vamos expandir. Então, isso valoriza muito profissionalmente. Então, a gente incentiva a gente a querer mais isso. E em relação ao cuidado com o cliente, é o cuidado nesses... A xícara. A xícara, ela é assim, ela tem um Ela logo, é de bolinha porque ela tem motivo dela ser de bolinha. ela tem um Exatamente. motivo para ser assim, ela tem um motivo para ser assado. A minha pasta é personalizada, não, Tainá, não entrega nesse envelope aqui, é nesse daqui. Mas por quê? Porque tudo tem um sentido. Tem a logo do escritório naquele envelope, tem aquele cuidado dentro daquele processo, não vai fazer diferença. E também a organização de tudo aquilo, de trazer para uma organização para dentro do escritório que facilmente, se qualquer outra pessoa estiver no meu lugar, porque a gente pode estar aqui ou não pode estar, então isso também pode acontecer, ninguém é insubstituível numa empresa, num empreendimento, mas da pessoa que estiver ali naquele lugar, ela saber exatamente. Então, lá no escritório, a gente tem um procedimento da mensagem do bom dia para o cliente. Como que ela vai ser? Como que é o padrão daquela mensagem? Para que, se o cliente A, que é um divórcio, ou o cliente C, que é um inventário, ele vai ter a mesma experiência. Independente da advogada que está atendendo. Independente da advogada, independentemente do que for. Então, a organização também é muito importante nesse sentido. Mas eu aprendi assim,
nesse 1 ano, eu aprendi como se fosse 10. A gente é muita coisa. Isso. Parece que faz tanto tempo. Fala, nossa, mas faz só isso. Ano, tem certeza, só isso mesmo? É só isso. Acho que faz mais. E o legal da gente falar sobre experiência do cliente, eu acho que a gente já chegou num patamar, assim, de mundo, que hoje em dia é tudo tão líquido e tem tantas coisas, tanta informação. E se os empreendedores não focar em experiência do cliente, não vai conseguir se diferenciar no mercado. Porque a gente tá num ponto que as pessoas não estão comprando mais produtos, ela compra experiência. Elas não querem saber se você vai vender um processo pra ela. Como que é a sacolinha que vai vir? Nossa, eu quero aquele presente porque ele vem naquela sacola personalizada. É igual os produtos da Gucci, esses produtos de luxo. Gente, a gente guarda a sacola. Você guarda a sacolinha da loja que você compra sapato? Lógico que não. Mas de um artigo de luxo, você tem prazer de ter aquilo. Tem várias marcas que você tem vontade de, tipo, ter o negócio. Ou então só de ir no lugar, né? Só de ter aquela experiência de estar naquele lugar, de naquele sentir ambiente. o cheiro, né? O cheirinho que é diferente nos lugares. Então, acho que a experiência vai de um todo, né? Assim, é bem legal. E a gente tá bem carente, né? De Muito. Tudo isso na nossa... Gente, chegamos ao fim. Ai, tava tão bom. Eu adoro falar desse assunto. É muito bom. A gente fica tricotando horas. E teria muito mais coisa pra falar. Mas pra encerrar o nosso podcast, eu também vou fazer uma pergunta final pras duas. Vou começar com a doutora Suelen. Diante de tudo que você já viveu, né, de todas as experiências que você já teve com relação ao empreendedorismo, com relação à experiência do cliente, qual que é o legado que você quer deixar para o mundo? Nossa, que pergunta profunda. Ela não conta as perguntas antes. Não. Ela não conta É tudo... antes de pensar. É tudo do coração. Eu acho que eu gostaria de deixar o legado de mudar talvez até um pouco da área da estética, porque eu vi desde quando eu comecei na área da estética, eu vim porque eu falei, gente, não é possível que a área da estética é tão banalizada dessa forma, né? Tá cuidando de pessoas, mas tá tão focada em fazer procedimento e não se preocupa com a pessoa, né? Então, eu acho que o legado que eu queria deixar é melhorar o mercado da estética para que a gente comece a olhar para as pessoas, não ficar olhando para os procedimentos em si, parar de ficar tão focado no produto, que nem a gente falou, ficar focado na concorrência. Quero saber quanto que o outro tá cobrando, eu não quero saber quanto ninguém tá cobrando. O que me importa é só como eu vou fazer o meu trabalho, como que eu vou focar naquela pessoa, o que aquela pessoa precisa de verdade. Então, acho que eu gostaria de deixar, melhorar, né, o mercado da estética em si, deixar ele mais seguro, fazer com que as pessoas parassem de vender procedimentos estéticos que não têm comprovação científica de que funciona, de que são perigosos, tem procedimentos que podem colocar em risco a vida das pessoas, tem gente que continua fazendo. Então, acho que queria deixar uma estética mais segura, né, mais segura, mais focada nas pessoas, que parassem de se portar só com a parte do procedimento, do produto em si, mas começar a olhar para as pessoas em si, o que elas precisam de verdade, né? Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar. Não só para a minha clínica, mas melhorar no mercado da estética também, né? Muito bom. E você, dona Kim, qual o legado a doutora gostaria de deixar? Profundo, né? Olha, eu vou falar uma coisa assim que é de mim mesmo, né? Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito ativa, né? E eu sempre tinha uma frase comigo. Eu falava, mãe, um dia eu vou mudar o mundo. Um dia eu vou mudar o mundo. Eu falava isso pra ela. E um dia ela, num ato de querer me confortar, ela sentou comigo e falou, olha, Kim, deixa eu te explicar uma coisa. Imagina que o mundo é um oceano muito grande. Você é só uma gotinha. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer aquilo que você tá querendo. E aquilo, eu fui dormir com aquilo, eu não queria aceitar aquilo. E no outro dia eu acordei com um pensamento diferente. Falei, não, tudo bem, eu sou uma gotinha no oceano, mas se eu não existisse, o oceano ia ser uma gota mais vazio. Então, o que eu quero deixar é que se eu conseguir mudar pelo menos o mundo das pessoas que têm contato com o meu trabalho, das pessoas que têm contato comigo, que passa pelas minhas mãos ao longo da minha vida, se eu conseguir mudar um pouquinho o mundo delas, pra mim eu tô feliz. É isso que é o legado que eu quero deixar. Mudar o mundo, pelo menos, das pessoas um pouquinho que tá ao meu redor. De pouquinho em pouquinho a gente muda. Mas é verdade, a gente muda muita coisa. Exatamente. Gente, gostaria de dar esse presente pra você. Que lindo. Nosso mimo. Muito obrigada, Su. Maravilhoso. E muito obrigada, viu?
Ai, gente, que lindo. É um mimo para vocês lembrarem Amei. da gente carinhosamente. A gente fica muito feliz de receber vocês e ver pessoas que querem empreender, que querem mudar o mercado em que se encontram, que não são acomodadas com aquilo que já está estabelecido, porque seria muito fácil, né? Continuar da mesma forma. E não é isso que a gente vê, e isso incentiva mais ainda, tanto não sendo do mesmo nicho, né? Mas incentiva muito a gente também, né? E finalizando, pedir para vocês seguirem, né, a gente nas redes sociais. MR Advocacia Especializada. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no TikTok. É verdade. Agora a gente tem TikTok. Vamos seguir a gente lá. Todas as redes MR Advocacia Especializada. Aqui no YouTube, quem está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de seguir, né, o nosso canal, né, se inscrever aqui no canal. Curtir esse vídeo, encaminhar para quem vocês quiserem. E principalmente quem for empreendedor, né, encaminhar para outros empreendedores. Comentar também. Se quiser deixar uma sugestão de tema. Vocês. E antes da gente finalizar, vou passar a palavra para a Suelen, para você deixar aí o recadinho final e as redes sociais também da clínica. Queria agradecer, gente, pelo convite mais uma vez. Adorei participar. E é bom a gente ter contato com outros empreendedores, mesmo que seja de outra área, que nem se falou, né? Porque a gente se inspira muito, a gente tira ideias. Querendo ou não, negócios são todos meio parecidos. A gente só adapta as ideias, né? Então, gostei bastante de participar. Já veio até alguns insights para algumas ideias. Muito bom. Já veio até alguns insights. E tomara que a gente consiga, todos juntos, ir melhorando o mercado, não só da estética, mas o de vocês também. Para que a gente comece, a focar mais nas pessoas, né? Porque às vezes parece que tem lugar que a gente vai, parece que a gente tá atrapalhando as pessoas que estão trabalhando. Mas não, a gente tá ali e o cliente é muito importante. Por isso essa data do dia do cliente é muito importante. Sem clientes não existem negócios, né? Não existem pessoas, não existem profissionais. Então, adorei o tema e eu gostei muito do convite. Queria agradecer mais uma vez. Suelen, e vai ter presente para quem Vai ter presente, vocês sigam a gente lá, hein? E quem se interessar de conhecer um pouquinho mais da clínica, saber sobre tudo isso que a gente contou aqui, conhecer não os procedimentos, conhecer as transações, conhecer o que a gente consegue ajudar em você, né, na sua autoestima. É só entrar em contato com a gente vai dar uma forma aí de colocar aí o nosso WhatsApp para ganhar presente. Através do WhatsApp. E o Instagram. Para vocês ganharem o presente da clínica. Combinado, certíssimo, gente. Entre em contato aí com as meninas. Quem assistiu a esse podcast vai ganhar um presente. É só entrar em contato aqui através do WhatsApp da clínica que a gente vai deixar nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima.